Pânico. Muito bem, de volta agora, 12h16 no Conexão 99, na sua Transrio FM, né? De volta aqui, vamos entrar no bate-papo muito gostoso. Gente, você sabe que nós estamos aí praticamente finalizando o mês de janeiro e tá chegando aí o mês de fevereiro, mas são períodos, né? Início de ano, onde você tem muita despesa, muitos gastos, com IPTU, IPVA, tanta coisa, e principalmente com os pequenos, né? Que a gente está se tratando, o tema hoje é para falarmos sobre materiais escolares, e por sinal ela já se encontra aqui, que é a doutora Suzana Barbosa, né? Eu gostaria de cumprimentá-la, doutora, e agradecer por mais uma vez sua parceria aqui na Transrio FM, né, no programa Conexão 99, para falar sobre esse tema que é bastante pertinente, né? De fato, muito boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Jô, muito obrigada pela acolhida. Para mim é sempre uma satisfação poder prestar, na verdade, serviço social, de poder elucidar e explicar para as pessoas o direito que ela tem, especialmente nessa fase do ano, que é de tanta despesa. Muitos gastos, né, doutora? Doutora, eu gostaria que a senhora primeiramente se apresentasse aí aos nossos ouvintes, porque é tanta coisa que a doutora tem especialidade que eu não tenho nem como dizer tudo. Então, fale um pouquinho. Eu não sou muito chegada à questão de externar os títulos, porque pra gente o que importa é que o cliente ele tenha resultado. Sim, não sim, é? claro. Mas a gente tem a titulação de Direito pela Faculdade do Estado da Bahia, Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, também sou licenciada em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho diversas especializações na área de Direito Civil, Processo Civil, Direito Notarial e Registral, e também tenho uma pós-graduação em andamento na área de de finanças, né? De finanças e banking, mas essa está em andamento. As demais já foram concluídas com sucesso e a gente já está aí na estrada há 11 anos. A doutora falou aqui nos bastidores que também atua, né, como advogada na área do... Pode falar aí. Sim, na área do direito civil e do direito empresarial. Hoje, naturalmente, vamos falar de situação que envolve relação de consumo. E o direito do consumidor não deixa de ser um braço do direito civil, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Então, assim, para... fundamentar melhor ainda essa entrevista, nós sabemos que entramos o ano com muita despesa, né? Como nós já conversamos aqui, e aquela responsabilidade dos pais, né? Ou do responsável menor que está matriculando seu filho, e eu gostaria que a senhora conversasse, falasse aqui para os nossos ouvintes da Transrio FM no programa Conexão, o que de fato é pertinente ou não, o que pode ou não em termos de materiais escolares. No caso, eu gostaria que a senhora respondesse o que realmente é material escolar. Vamos começar logo por aí. Então, é muito comum, especialmente em crianças em idade escolar, aquelas pequenininhas, pré-escola, educação infantil, que a escola, ela solicite materiais de limpeza, papel higiênico, toner, pincel de quadro branco, não é? E coloca tudo isso na lista para que os pais comprem. Então, eu queria muito deixar claro que os pais, eles devem comprar materiais nessa lista que é oferecida logo que é feita a matrícula, que eles só devem comprar aquilo que seja de uso individual da criança. Materiais de uso coletivo, trata-se de prática abusiva. Então, isso está até previsto numa legislação própria, que é a Lei 9.870, de 1999, que dispõe sobre o valor total de anuidades escolares e da outras providências. Aí, no parágrafo 7º, ela é muito clara. É nula a cláusula contratual que obrigue ao contratante o pagamento de adicional ou fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo. Então, é a lei que está dizendo. Não é a advogada que está falando, é a lei que está dizendo, mas infelizmente tem muitos estabelecimentos de ensino que ainda insistem em praticar essa conduta ilegal. Doutora, como a senhora falou aí, em termos de materiais de limpeza, por exemplo, algodão, papel higiênico, claro que isso não pode de jeito nenhum, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem colégios, instituições que, mesmo sabendo que é ilegal, ainda, sim, faz essa solicitação, né?
Qual a medida que os pais devem estar tomando em relação a isso? Então, o ideal é que tudo seja conversado, tudo seja dialogado, até porque a prestação do serviço que a escola oferece é uma prestação de serviço muito especial, que é a educação do próprio filho. Então, não é muito interessante já chegar no ambiente educacional, no ambiente de conflito, digamos assim. Então, eu acredito que expondo a questão legal, trazendo a lei para que a escola cumpra, eu acho que seja difícil ela insistir na ilegalidade. Mas, se mesmo assim ela insistir na ilegalidade, existem ferramentas que o pai responsável, que é consumidor o consumidor do serviço de prestação educacional, ele pode utilizar como ferramentas. A exemplo do Reclame Aqui, reclamações diretamente no site consumidor.gov.br. Em última análise, se não conseguir, por meio dessas ferramentas administrativas, buscar o direito que é pleiteado, né? A gente ir em busca da justiça mesmo. Uhum. Tem, inclusive, eu não posso deixar de externar a possibilidade de o lesado que está sofrendo dano da escola buscar o juizado especial das pequenas causas, o juizado especial cível, né, das relações de consumo, e em demanda de até 20 salários mínimos, fazer a sua queixa lá no balcão de atendimento. Essa é uma hipótese, né? Uhum. Mas é aquilo que eu sempre externo e sinalizo. Sempre que você procurar a justiça, é interessante consultar um advogado, porque muitas vezes você vai lá e tenta sozinho no juizado especial, mas a empresa acionada, a instituição de ensino acionada, ela vai em audiência comparecer com a presença do seu procurador, do seu advogado. Então, eu naturalmente tenho que externar como a lei funciona. Até 20 salários mínimos nós podemos ir ao balcão do juizado e até prestar uma queixa a respeito disso, mas também não posso deixar de dizer a importância da atuação do advogado em situações como essa, porque até extrajudicialmente mesmo, às vezes com a presença do advogado é possível minimizar esses danos na ilegalidade. Doutora, mas mesmo os pais sabendo que têm os seus direitos e também seus deveres, né? É muito procurada a justiça por se tratar assim de um assunto qual um pouco delicado, por saber que seu filho está sendo matriculado, o colégio solicita aqueles materiais, talvez abusivos, como nós estamos citando aqui, mas para não prejudicar, não ficar uma coisa constrangedora, ser uma marcação e tal, a senhora acha que muitos pais deixam de procurar justiça por causa disso? Eu tenho certeza disso. Inclusive, eu sugiro muito que os pais façam reuniões entre eles próprios, de pais, façam grupos de WhatsApp para se unirem perante essas ilegalidades, para não confrontarem a escola solitariamente, justamente para que os filhos não sofram qualquer tipo de desnivelamento na hora de ter a prestação de serviço, um atendimento diferente, né? Porque não cumpriu aquilo que a escola ilegalmente cobrava. Também é muito comum, João, alguns estabelecimentos exigirem que se compre agenda escolar ou exijam a marca do tênis da criança. Perguntar para a doutora justamente essa situação, marca o produto determinado para comprar em determinado estabelecimento, como se parece assim que a escola tem algum vínculo com aquele estabelecimento, então ela coloca na lista, compre tal coisa em tal loja, isso não pode, né? Então, eu vou até fazer uma observação sobre isso, porque os uniformes escolares, eles podem estar acobertados pela marca, pela patente da marca. Se isso acontecer, é possível fazer essa especificidade quanto ao estabelecimento que vai vender. Inclusive, tem algumas escolas que têm uma própria lojinha dentro do estabelecimento de ensino vendendo os uniformes. E aí, esses uniformes, eles realmente podem ser vendidos nesse contexto de exclusividade, porque a escola fez o registro da marca. Então, nesse particular aí, não existe a questão da suposta venda casada. Tá certo? Agora, o que eu quero externar ainda sobre a questão do uniforme é que ele não pode ser alterado todos os anos. Porque às vezes pode acontecer de a escola no ano seguinte, o menino entra na escola, no ano seguinte já tem um modelo novo de uniforme. Sim. Né? Isso acontece, é muito comum. Então, assim, quando é que é a hora dos pais realmente comprarem um novo uniforme? Então, a criança ela tem direito de ficar usando o mesmo uniforme durante 5 anos.
Ou seja, não existe aquela data determinada no qual o colégio chega para os pais e diz, olha, até tal data é aceito esse uniforme antigo, né? Então, isso daí não pode acontecer. Desde que já esteja findando os 5 anos, porque o prazo da alteração de uniforme é de 5 anos. Certo. Por exemplo, o menino entrou na escola no derradeiro ano em que aquele uniforme ainda estava em vigor. Aí no ano seguinte, de fato, vai ter que comprar um uniforme novo. Mas normalmente o que é feito na prática é que acaba se tornando uma opção comprar aquele uniforme que ainda está dentro do prazo. Se os pais quiserem comprar esse uniforme que é novo modelo novo, até para dentro desses 5 anos, né? Dentro desses 5 anos é uma opção. Passados os 5 anos daquele mesmo uniforme, já é uma obrigatoriedade dos pais cumprirem essa nova normativa. Até porque, João, é muito interessante o uso do uniforme, porque a identificação. Porque como eu te falei no início, eu também fui professora. Né? Eu fui professora de espanhol. Essa doutora menina é um brombril, tem tudo, todas as especialidades. Então, assim, como professora, a gente sabe que os meninos ali que estão na fase de infância e adolescência, quanto mais iguais eles estiverem, o uniforme ele tem o objetivo de deixar as crianças iguais, não provocar diferenças de classe social, que às vezes na escola particular tem aquele pai que tem mais dinheiro, tem aquele pai que tem menos dinheiro. Infelizmente, isso é um comportamento inadequado de alguns prestadores de serviço que querem tratar o menino diferente dependendo de quem é o filho. Isso não pode. É o filho do doutor, isso não pode. Criança, isso é preconceito. Qualquer ser humano é igual, não é mesmo? Então o uniforme ele vem até com esse objetivo de deixar todos idênticos. Não só pela questão da segurança, porque você vai deixar sua criança lá na escola, ela vai estar uniformizada, e se eventualmente acontecer de criança pequena querer fugir da escola, querer escapar da escola, porque isso acontece. É uma identificação. Aqui, é um sinal de indicação à origem daquela criança de onde é, não é mesmo? Então é importante a questão do uniforme. O que não se pode é tentar querer exigir, por exemplo, marca de tênis. Também tem algumas que no passado, hoje a coisa está bem melhor. Por isso que é tão importante as pessoas procurarem os seus direitos. Porque quanto mais você procura a ferramenta legal, mais inibe a ilegalidade. A ilegalidade custa caro, né? Então a gente não deve permitir que isso aconteça. Principalmente hoje o estudo está muito caro, né, doutor? É um investimento, mas cada ano que passa, mensalidade absurdas, materiais também. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado e saber os seus direitos e deveres. E isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós vamos num pequeno intervalo e já voltamos, tá? Tá, tudo bem. Então segura aí. Até já. São 90.